Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje teremos uma história muito especial, com uma menina muito especial, foi minha aluna durante anos e vocês vão gostar muito dessa nossa convidada. Apesar de muito jovem, mas já com muitas histórias para compartilhar com todos vocês. E já de pronto, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, dar um like e, claro, compartilhar muito esse episódio, porque o compartilhamento nos traz relevância e é muito bom para o nosso canal. Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara Lambert, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 1818. Hoje o episódio tá com uma vibe de reencontros, né? Sim. Porque eu estudei com a Ana por 3 anos na mesma sala, mas no mesmo colégio por muito tempo. Muitos anos. Então estamos aqui... Um reencontro. Um momento de reencontro. Eu já te conheço, mas você pode pedir pra apresentar pro pessoal de casa que tá assistindo? Oi, gente. Eu sou Ana Clara, mais conhecida agora como Clara de Biasi, porque eu hoje em dia estudo cinema, trabalho como atriz também. E é o nome que eu uso pra assinar meus trabalhos artísticos. Estudei com Ana, Marcelo foi meu professor, nos conhecemos há muito tempo. E é um prazer pra mim estar aqui com vocês hoje, depois de... 5 anos de formada. Então é um prazer enorme rever vocês e estar aqui para conversar um pouquinho hoje. Muito bem. Agora é Clara, mas pode chamar de Ana também, tá tudo tranquilo. É porque eu estou acostumado a chamar ela de Ana Clara, Aninha, Ana Clara, dependendo do momento. Dependendo do tom da briga. Mas a Ana sempre foi uma menina muito especial, não só para mim, mas para o colégio inteiro também. Bom, vamos parar agora de rasgar seda, né, para Ana, e vamos para o papo. Bom, Ana, apesar de você ser muito jovem, como eu disse no início, você já tem uma história, uma caminhada, e hoje você é uma pessoa, uma mulher que busca a completude, né, assim, em todos os aspectos, tanto profissional, afetivo, engajamento, enfim. Mas como é que foi a tua infância, né? Aquilo que você é hoje, do ponto de vista espiritual, a sua fé, as suas crenças, elas nasceram na infância ou elas foram construídas depois, já na fase mais adulta? Fala um pouco para nós como é que foi tudo isso. Cara, eu acho que foi uma mistura de tudo isso. Desde a minha infância, a espiritualidade sempre foi uma parte da minha vida, né? A espiritualidade é uma parte muito importante da minha vida desde que eu me entendo por gente. Então, assim, o que eu sinto que veio de berço, o amor, a gratidão, a espiritualidade como vida, como luz, não colocada numa religião específica. Tá. Minha família é muito mista, né? Meu bisavô era pai de santo, era um italiano pai de santo, que me iniciou na Umbanda. Eu sou um bandista de batismo, batizada na Umbanda. É a religião com a qual eu mais me tenho afinidade, um carinho muito profundo no meu coração, mas que eu não sigo só ela ou tenho fé só nisso. Minha família teve toda uma criação católica e minha avó é kardecista, minha mãe frequenta tudo que for possível. Meu tio é budista hoje em dia, então minha família tem uma mescla da religiosidade muito forte. Uma família brasileira, eu diria. Exatamente, Darcy a grande Ribeiro, família brasileira. Diria que é uma família brasileira. Exatamente, então eu sinto que a espiritualidade pra mim ela foi moldada com o passar do tempo. E principalmente eu devo isso muito à minha família, por eles permitirem essa conexão com todas as religiões. Eu tinha amigos, assim, do colégio que eram evangélicos e que eu era muito próxima. Eu falava, mãe, me convidou pra ir no culto da igreja. Vai, filha. Mãe, um amigo meu me chamou pra ir na gira. Vai na gira, filha. Ai, mãe, a Bárbara vai cantar hoje. A Bárbara, para as pessoas que estão assistindo, é outra aluna aqui, beijo, amiga, que estudou, que também foi aluna do Marcelo. E ela ia cantar na igreja católica, eu ia assistir a missa e ia vê-la cantar na igreja católica. Minha família sempre me incentivou a buscar a minha religião por mim. O que eu gostasse de fazer, o que eu curtisse viver. Eu frequentava muito o centro kardecista por muitos anos da minha vida, até porque eu morei por muitos anos com a minha avó, né? Minha avó foi a pessoa que me criou por muito tempo, porque minha mãe trabalhava muito e éramos nós 3. Então,
a minha avó me levava pro centro kardecista com ela, porque eu era pequena, não tinha com quem me deixar. E aí tinha as velhinhas da cantina do centro que ficavam me mimando. E eu ficava lá 3, 4 vezes por semana. Então eu tinha muito contato com o kardecismo. E uma parte que foi significativa da minha espiritualidade na vida também foi a mediunidade. Que, assim, com uns 9 anos eu descobri que eu tinha. E isso foi, assim, muito impactante. E como começou aos 9 anos essa percepção? Eu sempre tive uns comportamentos assim, mas aquilo, né, que até quando é criança, e nas crenças da minha família todas, minha bisa sempre falava isso. Não, criança tem um pé no céu, um pé na terra, então óbvio que vai ficar vendo morto, tá tranquilo. Minha bisa falava isso, né, ela brincava assim. E quando foi 2012, assim, um pouco antes de eu fazer 10 anos, meu bisavô faleceu. Que era esse meu bisavô, que era pai de santo. E eu era muito grudada com ele. E depois que ele faleceu, eu lembro do dia do meu aniversário. Ele faleceu em março, meu aniversário é em maio. E era meu aniversário e eu vi o meu bisavô na minha casa indo me dar parabéns. E ele parou pra conversar comigo e tava me dando parabéns. Aí minha avó entrou e falou, o que você tá falando? Não, o biso tá aqui me dando parabéns. E eu não entendia direito. Foi a primeira morte que eu presenciei, né? Foi a minha primeira experiência com alguém que eu era próxima a não estar mais aqui. Então, eu não sabia direito como lidar com aquilo. Então, eu tô vendo o senhorzinho que conversava comigo na minha frente, falando comigo de novo. Por que eu não vou falar com ele? Naturalizou. Então, pra mim, foi natural. Aí, no começo, minha família nunca desacreditou, né? De que fosse verdade. Até porque a minha família toda acreditava no espiritismo. Era uma família muito espiritualizada. Mas todo mundo ficava meio... Talvez ela esteja enfrentando o luto, né? Sim. Ela não sabe processar o luto ainda. E aí, isso foi no meu aniversário. E um pouco antes tinha sido o Dia das Mães. E a gente não pôde ir no centro espírita por ali. E aí, depois disso, a gente foi no centro espírita um pouco depois do Dia das Mães, um pouco depois do meu aniversário. E aí, a gente foi... E eu vi meu bisavô sentando do meu lado no centro espírita. E tava todo mundo rezando. E eu comecei a conversar com ele. E a moça que tava lá em cima, e era o momento da prece, né? Estavam todas as luzes apagadas, fazendo a prece, só aquela luz roxinha de fundo. A moça que estava, assim, tipo, no palquinho que tinha, né? Pra dar palestra, ela era médium. E ela me olhou conversando com alguém, e ela olhou pra mim, ela olhou pra pessoa do meu lado. Eu fiquei, caramba, ela tá vendo o que eu tô vendo. Não sou só eu. Não sou só eu. E aí eu falei... Aí eu fiz pra ela, assim, cochichando. Eu tava na primeira fila. Você tá vendo meu piso? Aí ela, tipo... E ela ficou me olhando assim, eu tipo, que legal, ela te conheceu, gostou. Meu biso acenando pra ela, e eu via ela acenando de volta, sem eu acenar. Então eu falei, é fácil. Não sou maluca, ela está vendo. E aí eu lembro que ela queria falar com a minha mãe, com a minha avó, depois que acabou, pra levar a gente, pra começar o meu desenvolvimento mediúnico no centro, né? Só que acabou virando aquela confusão na hora da saída, e não deu tempo. E a gente ia pra Atibaia ver a minha bisa, que era a esposa dele, e levar flores pra ela, porque no Dia das Mães a gente não tava lá. E aí eu entrei no carro, eu vi meu biso entrando no carro junto comigo. Eu abri a porta, ele sentou, eu sentei. E aí ele começou a me falar umas coisas, e hoje em dia eu não faço ideia do que era. E aí ele falando pra mim, tipo, eu preciso que você fale isso pra sua mãe. Tá bom, né? E ele foi me falando um monte de coisas, e eu falei, tá, você vai repetindo, eu vou falando, porque eu não vou lembrar de tudo. E aí eu fui falando... Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, tô com o biso aqui do meu lado. Aí ela olhou pra minha avó olhou pra minha mãe, ok. O biso pediu pra eu te falar um negócio. E eu comecei a falar com ela. Minha mãe parou o carro, tava chovendo, minha mãe parou o carro e começou a chorar. Muito. E eu não tava entendendo nada. E que pra ela talvez fez muito sentido, né? Exatamente. Era sobre um problema que ela tava enfrentando no trabalho que ela não tinha contado pra ninguém. E ele estava dando as instruções, que ele tinha sido contador de uma área de contabilidade. Eu era uma criança de 9 anos passando informações de números que eu não fazia ideia do que era. Só porque foi o que ele tinha pedido pra eu falar. E minha mãe e minha avó estavam tipo assim, é verdade isso, Renata, que ela tá falando? Aí ela, eu não tinha contado pra vocês. E era um problema que ela tinha tido no trabalho. E aí ficou todo mundo em choque. E aí aquele dia elas olharam e falaram, tá, ok. Temos que trabalhar isso. Temos que trabalhar isso. Porque ali foi o momento que bateu, elas ficaram, não, realmente, eu acho que é um pouco mais sério do que a gente imaginava. Aí, chegando em Atibaia naquele dia, eu vi meu bisavô indo com a gente até Atibaia, o carro inteiro. A gente parava sempre na mesma banca de jornal pra comprar o jornal pra minha bisa, a revista Caras pra minha bisa, e uma flor.
que ela sempre fingia surpresa quando a gente entregava flor, mas todo domingo tinha uma flor. E aí eu parei olhando as flores assim, e aí eu ouvi o meu bis apontando e falando: essa aqui, você vai levar essa aqui pra ela. E aí minha mãe olhou e falou: eu gostei dessa. Eu falei: o bis falou que é pra levar essa. Aí ela me olhou tipo: mano, você já tá o tempo inteiro no carro falando que seu bis tá mandando. Tá bom, vamos levar essa. Chegando na casa da minha bis, a gente subiu assim. Aí eu vi, assim, meu bisavô subindo a pé do lado do carro, passando a mão nas azaleias dele, que era ele que cuidava das azaleias. Ele tinha um orquidário na casa dele, meu bisavô era apaixonado por plantas. E ele cuidava muito das flores dele. E aí ele subindo e ele parando e dando um beijo, assim, na bochecha da minha bisa. E indo embora, assim. E aí eu subi, a gente pegou e entregou a flor pra minha bisa. Minha bisavó começou a chorar. Ela falou: essa noite sonhei com o teu avô. E ele me deu uma flor de presente que era igual a essa. Olha Nossa. que legal. E aí, ali, a minha família realmente falou: tá, ok, temos um problema. Não necessariamente um problema, mas a gente vai ter que trabalhar isso. Então, eu passei muito aí no centro espírita com a minha avó. Nessa época, a gente estava mais distante, assim, da Umbanda. Minha mãe e minha avó tinham trabalhado muito em terreiros quando eu era bebê. Essa época, minha avó frequentava o centro kardecista e minha mãe ia, assim, de final de semana, quando dava tempo, ela trabalhava muito. E aí elas olharam e falaram: E aí, nessa fase, assim, eu lembro de no centro, de conversarem muito comigo. Mas essa fase, eu fui crescendo e eu fui me tornando pré-adolescente. E essa fase começou a se tornar difícil, começou a se tornar pesado. Essa fase, eu lembro de uma vez que era uma aula de história do Tiago. E ele tava falando sobre o período medieval e sobre torturas medievais e sobre como era aquela época. Só que eu comecei a ter episódios de regressão. Então eu me via em vidas passadas. Teve uma aula dessas do Tiago que eu tava sentada na mesa, assim, assistindo a aula dele ali no Husky, e eu parei de ver a aula dele. Parecia que eu estava no lugar que ele tava falando. Eu olhava pro lado, eu não via as pessoas, tipo... E aí eu lembro que o Thiago começou a perceber que eu tava passando mal, porque eu tava ali vendo outro cenário, mas eu escutava a voz dele, porque ele viu que eu tava passando mal e veio falar comigo. E o bom é que ele também sempre acreditou nessas coisas, então na hora que eu comecei a mostrar que eu precisava de ajuda, ele entendeu e me levou pra fora da sala pra me acalmar. Isso começou a se tornar muito recorrente. Eu tinha muitos episódios com regressão. De me ver em outras existências, de passar por torturas que já tinham acontecido comigo, com ter aulas sobre algum momento histórico. Eu não conseguia assistir aquelas aulas porque eu me sentia naquele momento de novo de passar mal, assim, de chegar em casa e vomitar o dia inteiro, passar realmente muito mal. E aí eu comecei a ter isso com sonhos, então eu deitava pra dormir e eu não conseguia dormir, porque eu tinha muitas e muitas vezes de paralisia do sono, assim, com ocasiões dessas que pareciam de regressão. Aí minha mãe me levou em tudo quanto era possível, assim, de médico tradicional, a medicina oriental, a centro espírita, tudo. E uma vez eu fui no terreiro com a minha mãe e eu lembro de conversar, assim, com as entidades. Eu falei: eu quero que isso acabe. E aí, ali, minha mediunidade fechou. Porque Cessou. minha mediunidade foi fechada porque eu pedi para que a minha mediunidade fechasse, porque eu não tinha capacidade de lidar. Mas assim, com o mundo espiritual, tudo é feito na base de acordos. Eu acredito muito nisso, né? Que é energia. Você prende e represa. Minha mediunidade não foi embora. Essa energia é uma energia que tá represada em mim. E tinha uma idade limite para essa energia poder ficar represada. Que são os 21 anos. Que os meus, no caso, acabam em breve. E agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Quem sabe no ano que vem eu volte com novas histórias. Porque... assim, agora a espiritualidade é uma coisa que eu tô tentando me reconectar. Tá. Nos últimos anos, assim, eu me afastei muito dela por acontecimentos da minha vida, pela maioridade e os problemas e as coisas pra lidar, por um relacionamento muito abusivo que minha mãe sofreu, que foi muito complexo pra gente. Que graças a Deus agora ela encontrou um ótimo marido, te amo, pai. E que meu padrasto se tornou um pai pra mim, me deu irmãos e nos tornamos uma ótima família. Mas que também, aliás, meu pai conheceu minha mãe no centro espírita. Ah, é? E foi assim que eles se conheceram e agora estão juntos. Estamos indo assistir Nosso Lar com a minha avó na sexta-feira, nos cinemas. Por favor, financiem o cinema brasileiro.
Deixo o meu pedido aí a todas as pessoas, assistam filmes brasileiros no cinema. E minha família sempre foi conectada pela espiritualidade. E essa pessoa que esteve na vida da minha mãe pesava muito. E ali eu tive episódios também de voltar a ver as coisas. Tá. De ter sonhos, de ver as coisas. Minha mãe sofreu um caso de agressão, né, por ele. Uma noite antes eu sonhei com essa agressão acontecendo. E eu vi o que acontecia. E aconteceu exatamente da maneira que eu tinha visto. Você lembra a idade, mais ou menos? Eu tinha 18 anos. Isso já foi... com 18? Isso foi... Ah, tá. E ali eu vi que era realmente, tipo... E até por isso eu te digo isso de a mediunidade ser uma energia represada. Era um momento que era de vida ou morte. Foi uma coisa bem grave. E se a gente não tivesse agido da maneira que a gente tinha agido... E aquela manhã eu contei pra minha mãe que eu tinha tido esse sonho. E ele já tinha comportamentos muito agressivos. E aquela manhã eu contei pra minha mãe que eu tinha tido aquele sonho. E aquilo deixou ela com um alerta. E talvez se minha mãe não tivesse com o alerta ligado, ela não reagiria da maneira que ela reagiu pra ser o suficiente pra ela estar viva. Nossa, foi pesado. Foi muito pesado, foi muito pesado. Nossa. E assim, mais do que reflete da espiritualidade, a energia, assim, vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por animais, eu sempre tive muitos animais. O meu cachorro ajudou a salvar a vida da minha mãe. Ele sempre se deu bem com essa pessoa que estava na vida da minha mãe. E nesse momento de tudo isso, ele foi pra cima dele. Então o meu cachorro ajudou a salvar a vida da minha mãe. Assim, se não fosse pelo meu cachorro, talvez, né? E se não fosse por esses alertas. Naquela manhã, assim, a gente tava morando numa casa que tinha um penhasco, assim, pra baixo. Tinha uma parte, depois que você descia, tinha uma piscina, você descia e tinha um pomar, e ali tinha, tipo, um barranco. E eu lembro dele estar parado em cima daquele barranco, tentando colher uma fruta do pé, e eram uns 5 metros de queda, assim. E minha mãe falando pra ele sair dali, E eu lembro claramente de ver alguém parar do meu lado e falar, confia em mim, seria melhor se ele caísse daí. E eu falei, nossa, que horror de pensamento, sabe aquilo que você nega com você? E aí, depois eu fui lá e tive o sonho, eu falei, tem alguma coisa muito esquisita. E realmente aconteceu. E foi um momento que ali eu tava anestesiada, sabe? Depois de tudo que aconteceu. Ao mesmo tempo que eu tinha muita fé na espiritualidade, até porque foi ela que salvou a gente, de alguma maneira. Era aquele momento de remorso com Deus, com o universo, com por que deixar isso acontecer conosco. E tem esse sentimento de repressão. E ali foi um momento muito complicado. Então eu tava lutando meio que nessa dualidade. Ao mesmo tempo que eu confiava muito, porque eu sabia que eles tinham salvado a gente. Eu ficava nessa, mas porque deixou a gente passar por isso? E eu acho que essa é a grande dualidade da espiritualidade, né? E naquele momento eu já andava muito desligada da espiritualidade, assim. Mas naquele momento foi ao mesmo tempo uma reconexão, ao mesmo tempo uma dúvida sobre a existência dela. Mas aí, de novo, eu voltei a me conectar de pouquinhos e voltei a acender minhas velas, a conversar com os meus orixás, a ter as minhas imagens em casa. E tanto que assim, depois de tudo que aconteceu, hoje em dia eu e minha mãe, graças a Deus, a gente tem uma vida muito abençoada. E a gente faz piada de muitas coisas da situação. No dia que tudo aconteceu, nós conseguimos fugir. O que aconteceu com a minha mãe foi um pé quebrado. Graças a Deus, no final das contas, a situação se resumiu a hematomas e um pé quebrado. E a gente conseguiu fugir. E ainda foi o pé esquerdo. O carro dela era automático, deu pra dirigir. Conseguimos sair de lá. Tá vendo? Deu tudo certo. Mas assim, nessa brincadeira, hoje em dia, sobre um assunto que foi sério, mas levando com leveza tudo que aconteceu, a gente saiu correndo, é aquilo, né? Você pega as coisas, você não sabe o que você enfia no carro. Eu sabia que eu ia enfiar todos os bichos dentro do carro. O meu carro parecia a Arca de Noé. Tava lotado de bicho. Eu falei, eu vou levar o bicho. E eu arranquei a minha lousa da parede. Por que eu tirei a lousa da parede? Eu não sei. Eu levei uma lousa comigo no colo, por alguma questão X. Minha mãe saiu mancando, abraçada na Iemanjá. Primeira coisa que minha mãe pegou foi a estátua dela de Iemanjá. E ela saiu abraçada na Iemanjá dela.
E hoje em dia a gente faz piada com esse assunto, minha mãe e eu, porque a gente fala, nossa, né? Pior dupla do mundo. O que você leva pra se proteger? Uma lousa e uma Iemanjá, caramba. Mas isso prova também até o quanto a espiritualidade tá nos piores momentos. A primeira coisa que minha mãe conseguiu pensar foi minha Iemanjá. E essa Iemanjá continua aqui conosco. Ela era da minha bisavó. E depois que a minha bisa faleceu, né, a gente ficou com pouquíssimas coisas dela. Brigas de família e afins, a gente ficou com muitas poucas coisas dela. E a Iemanjá era uma coisa que era muito significativa pra minha mãe. E minha mãe conseguiu ficar com a Iemanjá dela. E foi a primeira coisa que ela pensou em pegar. Então, eu acho que isso também mostra o quanto, mesmo de uma maneira... São sinais. Exato, de uma maneira faz muito ali... sentido isso. Só a lousa que eu tô tentando entender o Entendeu o sentido sinal dela. dela. Eu tava estudando pra medicina, assim... Na época era importante. Na né? época era importante. Seu cronograma, se for organizado, era isso. Faz sentido sobre o aspecto do estudo, né? Eu queria que meu estudo funcionasse. Eu peguei uma lousa, assim, óbvio que ela chegou toda apagada, porque meu cachorro Claro. tava em cima. Então, assim... Mas eu levei a minha lousa. Agora, tem uma coisa, né, Clarinha, que a gente tem que refletir muito, assim. Nós estamos em 2024, Sim. né, agora, 2024, e a gente tanto tem que dizer e falar, e falar o quanto a mulher sofre ainda, o quanto Sim. a mulher sofre Infelizmente. abuso, todo tipo de abuso, Sim, o quanto ela é violentada nos seus direitos. com tudo. E é uma coisa que a gente fala, e a gente acha que é tão distante. Exatamente. A gente acha que acontece... Nas periferias, Nas com periferias. pessoas... O único caso é que nas periferias as mulheres morrem. Assim, não que não pudesse ter acontecido com a minha mãe. Só que a gente ainda tem uma condição financeira, uma instrução, um poder de certa maneira. De até levar pra frente, de se Exatamente. emancipar, de sair daquela condição. Exatamente, porque a gente tinha condição financeira Sim. pra sair da situação. Mas a maior parte das mulheres viram estatística por conta disso, porque elas não têm essa capacidade. E porque, de uma maneira muito realista, eu presenciei de perto o quanto a própria polícia te afasta de fazer o seu BO, de não, deixa pra lá, porque ninguém leva a sério da maneira que era pra ser levada. Por isso que se cria a Delegacia da Mulher, porque é uma tentativa de criar empatia Exatamente. com a dor. Exatamente. Né? Agora, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, às vezes a gente pensa, mas por que ela não grita? Por que ela não denuncia? Porque também tem um cerceamento emocional, Exatamente. psicológico, e a questão financeira também é uma forma de poder. Lógico. Então, muitas vezes tem cara que ele vai tirar o direito da mulher de trabalhar, de ter a sua própria estrutura econômica, justamente para poder depois colocar sobre ela um domínio, Sim. né, econômico, que é relevante, sim. Tem muita Sim. gente que fala, pá, mas você tem lá 2, 3 filhos, e aí? Você vai passar fome? Como que funciona isso? Então, não dá para julgar, não dá para falar estando fora do contexto. Exatamente. E a violência, Exatamente. ela não é só física, né? Não. Existem várias formas Não. da violência. A nunca violência, só eu física. diria que a violência psicológica é muito pior. pior. É muito pior, deixa eu porque citar até você chegar na violência física, normalmente você passou por muita violência você tem psicológica. etapas. E assim, a violência psicológica, ela te oprime. Ela faz com que você duvide da sua sanidade mental, de você como pessoa. Ela faz que você duvide de muita coisa. E eu digo que assim, até voltando pro assunto da espiritualidade, que nada acontece por acaso, assim, na minha concepção da vida. Nada acontece por acaso. Todos nós somos almas que estão vivendo aqui por uma razão. A gente tem objetivos a cumprir, a gente tem coisas a passar exatamente para aprender com elas. E eu via esse tipo de situação antes muito dessa maneira de, meu Deus, grita, meu Deus, pede ajuda. Nossa, você tem condição, por que você não sai disso antes? Não é assim que funciona. Não, Depois que você tá dentro de uma situação, é quando você realmente enxerga, quando você realmente fala, não é fácil. E às vezes você está tão envolvido que você não percebe os sinais. E é claro, guardado as devidas proporções, mas é uma síndrome de Estocolmo, né? Você acaba tendo ali uma relação de amor e ódio
E você chega uma hora que tá tão limítrofe que você não consegue perceber o que é bom e o que, Exato. e o que é ruim. E você às vezes naturaliza, a pessoa é assim mesmo. Isso é só um comportamento que ele já tem, mas não é bom, por mas a pessoa é mal, boa. o coração é bom. Então são justificativas e argumentos Exato. que só serve para minimizar um problema que é muito grande. E que são os sinais estão termos sendo- que quando você passa por isso, você escuta isso de todo mundo. Você escuta isso da polícia, você escuta isso da Parentes, justiça, às vezes. você escuta isso de parentes. Parente. Assim, é uma luta diária, né? A minha mãe escolheu lutar por isso. Eu tenho muito orgulho do que ela fez, dela escolher lutar por isso. E minha mãe sempre me diz isso. Ela fala, filha, eu não desisti de ter um processo criminal andando, de ter isso tudo funcionando, não por mim. Porque hoje em dia eu não preciso. Eu me casei com seu pai, eu tenho uma ótima família, uma ótima vida, uma pessoa que me ama, que é completamente o oposto de personalidade comigo, que a gente tem tudo. Eu tenho dinheiro, eu não preciso do processo. Mas eu não tô entrando nisso por mim. Tô entrando nisso por todas as que não puderam entrar. E para evitar que essa pessoa possa fazer isso com mais Novamente. pessoas. Então, eu acho que isso é uma luta muito coletiva. Você denunciar esse tipo de situação não é só por você. É uma luta coletiva, né? A gente veio pra cá de Uber e mais coincidências da espiritualidade muito divertidas. Uber foi, assim, uma experiência muito engraçada, né, vindo pra cá. Ele se tornou um amigo, assim, e ele veio falando sobre espiritualidade. E aí, quando a gente tava chegando aqui, que eu dei risada, Foi falei pra ele, aquecimento. eu falei, cara, que engraçado, eu estou indo participar de um podcast e falar exatamente sobre isso. Ele falou, não, mentira. Ele falou, e a gente começou a bater papo sobre isso. Vamos convidar esse Uber pra Cara, vir pro 18. nossa, uma pessoa iluminada, assim, uma ótima pessoa. E ele tava contando nesse assunto de violência, porque ele tava dando dicas pra gente de pedir Uber. Eu passei por uma situação de agressão no Uber, assim. eu lembro, você eu chegou lembro a que você colocar nas contou. redes Eu cheguei a sociais. compartilhar essa história nas minhas redes sociais, até pra alertar outras pessoas, eu lembro né? disso. De que foi uma experiência bizarra, assim, bizarra. De eu estar dentro do Uber e começar a sair cheiro de acetona de todos os lados. E o ar ligado super forte, com um super cheiro de acetona. Eu comecei a ter tontura e botei a cabeça pra fora do carro. E eu tentava só focar, assim, que eu precisava chegar em casa. E comecei a ligar pro João Vitor. E eu preciso chegar em casa. Foi uma sensação, assim, apavorante. O cara ficava com, tipo assim, leves ameaças, sabe? Tipo, Sim. aquilo em entrelinha. Tá calor aí, moça? Botando a cabeça pra fora. É perigoso por aqui, hein? Mas fica tranquilo, tem uma barra de ferro debaixo do banco. E esse tipo de coisa, assim. E foi uma experiência, assim, assustadora pra mim. E esse motorista que nos trouxe até aqui, ele tava contando agora sobre uma moça que andou com ele e tava falando que ela se distraiu dentro do Uber. Era fim de tarde, assim, início da noite. Ela se distraiu dentro do Uber, uma viagem de uns 15 minutos, só que perto tinha um riacho com um matagal. Na hora que ela olhou pra frente, porque ela tava no telefone resolvendo coisas de trabalho, ela olhou pra frente, ela tava numa rua de terra, o cara puxou uma faca. E o cara não foi preso. Ela denunciou no aplicativo, ela fez as denúncias, o cara não foi preso. Da minha denúncia, não recebi retorno da Uber até hoje. Disseram, assim, num e-mail que eles lamentavam o ocorrido e iam entrar em contato. Uma vez um cara me ligou da central da Uber, perguntou, pediu pra eu narrar toda a história e falou, tipo assim, lamentamos muito o seu acontecido. E foi isso, assim, eu recebi um pedido de desculpas. E eu não sei se... ninguém me mandou nada falando se esse motorista continua trabalhando, se ele saiu, se ele foi afastado. Eu não tive confirmação disso. Esse motorista que fez isso com essa mulher, os motoristas do Uber se reuniram pra tentar perseguir este cara e encontrar ele, porque a polícia não fez nada, porque a Uber não fez nada. Então, a gente sempre volta pra isso. Por que a violência contra a mulher tem que ser combatida? Então, tem que juntar um grupo de 20 homens pra irem combater isso? Por direito, só por sermos nós, a gente não tem direito de estar viva? Força suficiente. Não faz sentido, né? E pedindo o auxílio necessário, indo até a polícia, recorrendo às plataformas, pedindo para as pessoas. A gente não tem acesso a isso?
A gente precisa contar que, tipo assim, um grupo de 20 pessoas se juntassem pra tentar ir atrás desse cara, pra violentá-lo, agredi-lo fisicamente, pra ele parar com esse tipo de comportamento. É porque a categoria fica comprometida, né? Sim. Exatamente. Porque é uma exceção. Exatamente aquilo do nem todo homem, mas sempre um homem. Exatamente. Não são todos os homens que vão fazer isso. Mas é exatamente isso. E, assim, nem todo homem, mas sempre um homem. Não é todo motorista de aplicativo, mas eu não venho mais pra Guarulhos sem o João Vitor. Porque em 2 viagens minhas longas entre São Paulo e Guarulhos, coisas assim aconteceram. Então, sabe, você não se sente segura pra fazer nada, pra botar a cara pra fora de casa. E, assim, não é só, tipo, botar a cara pra fora de casa e ficar nervosa pelo que pode acontecer, tipo, eu posso ser assaltada, eu posso passar por alguma coisa desse gênero. Mas não, porque eu posso perder minha vida. Uhum. E não perder minha vida por um celular, mas perder a minha vida porque alguém quer o meu corpo, porque alguém... É uma invasão muito grande, né? É. Agora, eu acho que vocês, né? Vocês duas têm a mesma idade. Vocês têm uma grande missão em mãos. Vejo que a sociedade como um todo também. Sim. Mas eu creio que a força de vocês e a maneira que vocês vão levar isso para o mundo, de uma forma cada vez mais contundente e mais força, é um grande passo. Sim. Porque já foi pior, viu? Eu acho que isso não é para minimizar o momento atual. Uhum. É o contrário. É dizer que se chegou até aqui porque muitas lutaram. Então, se vocês entendem isso como uma missão também e como uma bandeira, isso vocês vão realizar através da fala, do posicionamento. Hoje, assim é fato, né? Nós estamos aonde? Nós estamos num podcast. Uhum. Aqui não tem fronteiras. Exato. Né? Isso vai para o mundo inteiro e vai ecoar nos ouvidos das pessoas mais variadas do mundo. Sim. Então, é muito importante essa mensagem, porque por mais que ela possa ser repetitiva muitas vezes, É necessário. ela é necessária. necessária, né? Porque grandes mudanças na história da humanidade só aconteceram pela persistência de algumas pessoas. Sim, exatamente. Eu acho que, assim, meu propósito até dentro do cinema, dentro da arte, tem a ver com isso. Eu quero contar a minha história. E eu quero que pessoas se identifiquem com a minha história e a maneira que eu conto a minha história. Porque eu vejo a arte, né, num geral, como uma grande aliada das nossas lutas, das nossas expressões, de maneira geral. Você mostrar para o mundo, da sua maneira de enxergar, o que você passou, o que você viveu, os seus sentimentos, o porquê aquilo tem que ser combatido, o porquê tal coisa não pode ser minimizada. Sim. Então, eu acho que todo mundo que trabalha na área da comunicação, no geral, não só na arte, mas em todas as áreas da comunicação, tem um grande propósito, né? Tem uma grande missão nisso, em comunicar da maneira que for todas as suas perspectivas e os seus valores, né? Eu acho que o cinema, pra mim, tem muito isso. Eu jamais trabalharia num filme que não vai com os meus valores. Então, assim, já vimos alguns roteiros cabulosos de coisas... Eu não aceitaria nem por muito dinheiro. Assim, se não é algo que eu acredito, se é um filme que não vai representar as coisas que eu acredito e da maneira que eu acredito, eu não sinto que vale a pena que o meu nome esteja lá. Né? Eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade com aquilo que a gente coloca o nosso nome, com aquilo que a gente faz. Porque... exatamente até o que você disse sobre a questão do podcast. Isso aqui vai ecoar em vários lugares. Então, que a gente possa usar esse lugar para passar uma boa mensagem sobre os Exato. nossos valores e sobre o que a gente acredita. Se algumas pessoas vão discordar e não vão enxergar as coisas Também da maneira que a não gente... tem problema. Não tem problema. Mas é importante que a gente tenha consciência de que a gente mostrou para as outras pessoas, né, as coisas dentro da nossa É perspectiva. um posicionamento. Exato. Desde sempre, o ser humano ele busca modelos referenciais. E esses modelos eles têm que ser positivos. Sim. É o que eu falo. O processo mais eficiente de educação é o exemplo. Sim. Acima dos livros, acima de teorias, de experiências laboratoriais, Sim. é o exemplo. Porque não adianta eu chegar com muita teoria e eu ser um caos
do ponto de vista de coerência e Sim. exemplo social. Então é muito importante, eu acho que vocês duas, né, eu enfatizo o fato de serem tão jovens e já ter algumas convicções importantes para a sociedade, é um passo fundamental para a mudança, né? E como vocês, outrora, também tinham as meninas e os meninos que também lutavam, que continuam Sim. lutando, né? Sim. Porque isso não é um aporte apenas do tempo de vocês, Sim. né? Todas as gerações, elas tiveram grandes homens e grandes mulheres. Com certeza. Mas eu volto a dizer que ainda acredito que hoje, 2024, vocês estão dentro de um processo muito mais contundente do que é óbvio há 40, 50, 60, Sim. 70, porque a sociedade ela está dando, ela esgarçou, ela não consegue mais conter isso. Conter. Entende? Exato. Isso hoje é muito forte. É um tsunami, né? É um tsunami. A gente quebrou essa barreira, assim, principalmente com a internet que alcança tudo em Sim. todos os lugares. A barreira foi quebrada. Você consegue ter voz, né? A única coisa ruim disso tudo é que aquilo que muitas vezes também não é legal também tem voz. Tem voz. E aí também tem eco. Exato. Né? E algumas coisas que a gente sabe que são esdrúxulas passam a ser verdade. Exato. Então eu acho que isso também é um lado, como tudo, né? O pêndulo joga para um lado que nem sempre é tão bom. Exatamente. Né? Agora, Aninha, fala para nós. Assim, a gente está falando sobre várias coisas, a gente já transitou Entre muitas Vários assuntos. quase o alfabeto, mas tudo isso que hoje você constitui na sua vida, né? Como ser social, ser político, enfim, o aporte espiritual, você acha que ele e sempre foi fundamental para você se alicerçar para continuar esse seu engajamento como ser humano? Com certeza. Com certeza, assim, todos os momentos que eu olho, eu relembro da minha vida e eu vejo que eu tava mais frágil, foram os meus momentos de menor fé. Porque eu vejo a fé, assim, né, como uma coisa que... A fé, ela é densa pra mim. A fé, ela é uma coisa que se você aplica ela na sua vida, ela está ali. E a fé em qualquer coisa que você quiser, assim, em qualquer tipo de religião, em qualquer crença que você tiver, também vale pra fé que você tem em você mesmo. Então eu sempre senti muito forte na minha vida a conexão entre as duas coisas. Quando eu tava num momento sem fé em nada, era um momento que eu também não tinha fé em mim. Ter crença, pra mim, sempre foi muito importante. Minha mãe sempre me disse isso. Que a fé, ela é a maior devoção que você pode dar aos outros e a você mesmo. É o voto de confiança, né? Fé é confiar às cegas. Então, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. O que é Deus? Não tenho certeza. Você já viu Deus? Não vi, mas eu posso também te dizer que eu vi em muitas coisas, né? Em muitas pessoas boas que eu conheci, em muitos lugares lindos que eu conheci, em muitas energias boas que eu já senti. Posso te dizer que ele estava ali. Talvez seja Deus pra mim, talvez não seja pra você. Mas passar a enxergar isso como algo a se pôr fé é uma coisa que me alimenta. É uma coisa que me leva pros meus melhores momentos, assim, sabe? Então, agora que a gente tava viajando, de olhar pra natureza na sua forma mais pura, mais bela, assim. A gente foi pra uma praia lindíssima, muito deserta, assim, que encontrava o rio e o mar, e a água era salobra ali no meio, e você tinha as jangadinhas dos pescadores pequenos da região, e você vê o sol encostando no mar ali, e você fala, cara... Como que você não vai ter fé em algo se isso pôde ser criado, isso pôde estar aqui, né? A gente tem isso aqui. Então, nem que seja acreditar na natureza, em forças da natureza, já é um tipo de fé, já é um tipo de coisa que te aproxima. E eu acho que isso de acreditar nas forças da natureza é até porque eu sempre me identifiquei tanto com a Umbanda, né? Pelos orixás serem representantes de figuras da natureza. Então... Na religião, eu sou filha de Ansã, que é a rainha dos ventos, das tempestades. E sentir essa energia
pra mim sempre significou muito. Entrar no mar me traz a energia de Iemanjá, assim, pra mim não é só entrei na água. É mágico, é transformador. Eu sinto aquilo me renovando. Cura. Exato. Pôr a cabeça debaixo de uma cachoeira, eu sinto Oxum comigo, eu sinto essa energia. Andar no meio de uma floresta, eu sinto a energia de Oxóssi junto comigo, sabe? E eu acho que exatamente pela religião na qual eu tive, assim, um fundamento desde muito pequena, ser baseada nos elementos da natureza me fez valorizar esses elementos de uma maneira muito grande durante toda a minha vida. Então, a minha fé passou a transcender a religião. Então, hoje em dia, eu acredito em muitas coisas. Eu não acredito só na Umbanda. Eu acredito em muitas coisas que envolvem, tipo assim, seres elementais. Eu acredito em coisas que envolvem bruxaria. Eu acredito em muitas coisas. Nenhuma delas eu levo como religião a fundo. Mas exatamente por essa flutuabilidade entre as minhas fés, eu consigo pôr mais fé ainda, né? Porque eu não tenho que focar a minha fé em uma coisa só. E isso eu acho que é até uma das coisas que a gente viu nos últimos anos, deixando muitas pessoas doentes, deixando a internet doente. Esse fanatismo religioso que faz com que a sua fé esteja condensada a uma figura, a uma pessoa. É uma coisa que muitas vezes a gente vê na igreja evangélica, assim, que a gente vê na internet, que é muito propagado. A figura de um pastor, de uma pessoa como o grande portador da fé de todos ali. Isso é no que eu acredito, o que faz mal. Porque a sua fé, ela não tem que estar em alguém, em uma coisa centrada. Sua fé, ela tem que se adaptar a tudo na sua vida. E até ela conseguir se adaptar a você mesmo. E eu sinto muito essa diferença na minha vida. Todas as vezes que a minha fé em tudo, minha fé na vida em si, tá alta, a minha fé em mim mesma tá alta e as coisas dão certo na minha vida e eu me vejo movendo coisas, eu me vejo renovando minha própria vida, eu me vejo em movimento. Fé pra mim é movimento, né? É a troca de energia. É vida, né? Exato, eu vejo a fé exatamente como essa troca de energia. Eu acredito muito nisso, né? Se você me perguntasse o que é Deus pra mim, Deus é um compilado de energia mais pura do universo. E a energia que a gente emana pra ele é devolvida pra gente. Eu acredito, pra mim, o universo todo que envolve a vida é energia. Nós somos energia, todo mundo é energia. E eu sinto muito isso na minha vida mesmo, assim, de todas as vezes que eu ponho mais fé na vida, mais fé em mim, mais fé nas pessoas próximas de mim, as coisas dão mais certo. Eu acredito nessa troca de energia do universo com a gente. E até porque somos todos energia, né? Somos uma grande massa eletrizada por aqui. Então, isso eu também acho importante. A fé, ela não vem só do divino, mas do contato com as outras pessoas, do contato com a natureza, eu tenho fé em você. Olhar. Exato, eu tenho fé em você, eu tenho fé nas coisas que você vai conquistar. Isso pra mim é uma das coisas mais bonitas que eu gosto de ouvir as pessoas falando, assim, sabe? Tipo, nossa, mas eu tenho fé que você vai conseguir. Porque eu sinto que a energia daquela pessoa direcionada pra mim é de conquista. E assim, a minha energia redireciona pra ela e assim o universo funciona. Então, com certeza, assim, com certeza absoluta, a espiritualidade e a minha fé são coisas que moldam a minha vida. Com certeza. Ana, eu vou dar uma tangenciada aqui no assunto. Claro, estamos aqui. Você sempre foi muito estudiosa também, né? Você sempre gostou muito dessa parte de estudo e tal. E eu lembro que você se dedicava muito na época porque você queria fazer medicina. Sim. Mas eu sempre estava ligada à arte, porque a gente fazia teatro juntas. Sim. Então, você sempre teve nessa área, você cantava. Então, como que foi esse processo de migrar da medicina pro cinema? Cara, essa é uma ótima história. Porque durante a pandemia, assim, foi um momento muito difícil, né? Toda a história de violência que eu contei pra vocês aconteceu nesse período, né? Foi 2020, 2021, começo de 2021. Então, pra melhorar, a gente não tinha nem como ter muito apoio de ninguém, porque a pandemia tava ali, a gente não tinha muito contato direto com ninguém. Foi um momento muito complicado. E, naquele momento, estudar pra prestar medicina era o que me segurava.
porque me dava um propósito, me dava um motivo pra fazer as coisas. Então eu acordava de manhã, se eu parasse pra pensar em tudo que tinha acabado de acontecer, eu só ia sentar e chorar e enlouquecer. E eu falava, não, eu preciso estudar, eu preciso passar. Eu preciso estudar, eu preciso passar. Então, naquele momento, isso foi muito importante pra mim. O estar prestando medicina. Porque me deu uma força pra sair de uma fase. Quando a minha mãe começou a se recuperar, não só mais física, mas emocionalmente de todo o ocorrido, eu me dei a chance de cair. Porque eu fiquei naquela assim, tipo, eu preciso dar suporte pra ela. Eu preciso estar aqui pra ela. E a primeira vez que eu lembro de sentar com a minha mãe numa noite e a gente beber vinho juntas e ela dar risada e ela chorar de alegria, foi o dia que eu entendi, ela tá bem. Naquele dia eu chorei de tristeza. E ali eu me afundei. E ali foi um período muito complexo. Pra mim, foi realmente, talvez até mais difícil do que na época do acontecido. Porque ali eu tava tentando me manter tão forte pra dar suporte pra ela. Estar ali pra ser o alicerce dela, que quando ela se fortaleceu, eu me dei a chance de sentir, né? Exato, de entender tudo que tinha acontecido. E ali eu senti muitas coisas. E nesse meio tempo, estava ali o cursinho, a medicina, e isso já era 2021, o final do ano, assim, de 2021. E eu tava prestando as provas e fazendo medicina, e passando com psiquiatra, com psicólogo. E, assim, os remédios pra ansiedade no talo. Ai, será que investiga TDAH? Porque ela não tá conseguindo focar. E aquela pilha de nervos. E aí eu lembro um dia que eu tava sentada na varanda do apartamento que eu e minha mãe, a gente tava morando nessa época. Aí eu tava sentada lendo o livro. Tava lendo o Instituto do Stephen King na varanda, assim. E minha mãe chegou e foi falar comigo. Aí ela falou... Eu preciso conversar com você. Aí eu já tava, assim, naquela época eu tava tudo que eu respondia na defensiva, porque eu tava tão estressada. Falei, mãe, eu não quero ouvir você falando que eu não vou conseguir. Ela falou, eu jamais falaria que você não vai conseguir. Mas você não vai conseguir fazer isso saudável. No estado que você tá agora, você já não está saudável. E eu queria te perguntar de todo o meu coração, você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Se você me disser que eu pago mais 7 anos de cursinho, não tem problema. Mas eu quero que você me afirme com todas as letras que é a sua vida. Que isso é o seu sonho. Isso é a sua realização como pessoa. Isso é quem você quer ser. E ali eu comecei a chorar, ali eu desmontei. Olhei pra ela e falei, honestamente, eu não faço ideia mais de quem eu quero ser. Ainda mais depois de tudo que aconteceu, eu não faço ideia do que eu quero da minha vida, ou do que eu quero ser. Eu só quero me sentir leve. E aí a minha mãe olhou pra mim e falou, o peso que você tá carregando pra tentar fazer tudo que você tá tentando fazer é muito alto. Por que você não relaxa? Eu não quero mais te ver estudando. Isso era dezembro, assim. Ela falou, não quero mais te ver estudando esse ano. Você vai descansar. Você precisa descansar a sua cabeça. E ali eu fiz isso e eu falei, bom, vou continuar prestando as provas de medicina, mas eu vou descansar minha cabeça. E aí eu percebi que o que eu fazia pra descansar minha cabeça? Eu assistia filmes, e eu assistia muitos filmes, eu assistia muitas séries, e eu entrava e assistia o behind the scenes de todos os filmes, de todas as séries, e eu queria saber como funcionava. E aí eu lembro de um dia que eu tava fazendo isso, assistindo o behind the scenes da série de The Witcher, e disse, que legal, trabalharia com isso. Eu trabalharia com isso. E ali eu falei, caramba, eu trabalharia com isso. E a minha cabeça começou a mudar, eu falei, mãe, lembra aquela conversa que a gente teve? Aí ela, lembro. E se eu fizesse cinema? Aí minha mãe começou a dar risada. Ela falou, por que não? Onde se faz cinema no Brasil? Calma, moleque, agora a gente tem que recalcular toda a rota. Sua rota tava completamente pra esquerda, você tá indo completamente pra direita, calma lá. Onde se faz cinema no Brasil? Quais são as faculdades pra você fazer cinema? Qual é a vida? É esse curso mesmo? Ou é tipo, o que você quer fazer que seja da área de cinema? Ou será que tem um curso melhor voltado? Pra medicina eu ainda tenho o seu tio de parâmetro, mas pra cinema eu não conheço ninguém, eu não tenho um grande parâmetro. E aí ela falou, vai conversar com as pessoas que você conhece e vamos pesquisar. E aí eu fui falar com o Pedro Morales, que fazia cinema na FAAP na época, e a gente conversou por um tempão, e eu falei, tá. Aí eu fui conversar com o Ian, a gente conversou por um tempão. Tá. Aí eu fui conversar com a minha mãe de novo. Eu quero atuar.
Eu gosto de artes cênicas, mas trabalhar e viver de artes cênicas, eu não sei se seria tudo pra mim, mas o por trás das câmeras também me encanta muito. E eu acho que se eu tivesse num curso de cinema, eu posso fazer cinema e depois me voltar a fazer uma pós em atuação, fazer um curso paralelo de teatro, né? E ter os melhores dos dois mundos aí, eu posso juntar um pouquinho de cada coisa. Aí ela falou, ok, tem vestibular da FAP ainda? Eu abri o site. Última chamada, último vestibular. Era, tipo, daqui 2 dias. Eu falei, bom, vou fazer. E aí me inscrevi pra fazer o vestibular da FAP. Tinha, tipo, 2 vagas pro curso de cinema. Só tinha noturno, não tinha mais diurno. Só tinha noturno, 2 vagas. Bom, né? Vai que... E naquele dia, o dia seguinte, antes do vestibular da FAP, eu tinha... Não, mentira. 3 dias antes do vestibular da FAP, foi quando eu fui... Eu tinha acabado de me inscrever. Era a prova da segunda fase da Unifesp. Que no ano anterior eu tinha quase passado pra medicina. Eu fiquei na espera da última lista e faltou 2 posições pra eu entrar. E aí eu cheguei pra fazer a prova. Aí tava eu, as meninas do colégio, tipo, a Gabi tava ali, todo mundo prestando, a Carol, e as pessoas do cursinho. E aí eu tava ali e a Cris tava comigo, né, de literatura. Sim. E aí eu tava ali com a Cris Bastos, e aí eu conversando com ela, e aí eu olhei pra ela e eu falei, Cris, eu não sei se eu vou entrar. Ela olhou pra mim e falou, oi? Eu falei, eu não sei se eu vou entrar fazer a prova. Eu não sei se eu quero isso. Aí ela olhou pra mim e falou, o que você quer fazer? Aí eu falei, eu quero fazer cinema. Aí ela começou a chorar. Aí ela olhou pra mim e falou assim, quando eu tinha sua idade, eu queria fazer cinema. E meus pais me falaram pra fazer letras. Porque pelo menos eu ia poder ser professora. Eu pelo menos ia ter uma carreira. No cinema não ia ter nada. Eu queria que alguém te dissesse o que eu tô te falando hoje. Vai embora. Não entra, não faz a prova. E aí ficou eu e a Cris abraçada uma na outra, chorando. Muito. Aí veio a Maria Helena, esposa dela, abraçou a gente, choramos as 3. E aí começaram a fechar os portões, ali no Matre Amabilis, começaram a fechar os portões. E aí o cara do portão, moça, você não vai entrar? E aí a Cris gritando, não, ela vai ser feliz! E a gente ali, tipo, extasiada. Eu voltei pra casa sem fazer a prova. E aí eu cheguei em casa de volta, só olhei pra minha mãe. E eu morava do lado, assim, na época. Aí eu subi e só entrei no apartamento. Minha mãe, você não fez isso? Aí eu não fiz a prova. Ela, é bom você passar nessa faculdade. Vamos lá fazer a matrícula na FAAP. E aí, fiz a última prova da FAAP, tinha 2 vagas. Passei em 3º lugar. E aí, depois essas 2 pessoas desistiram, eu entrei em primeiro. Entrei. E agora concluí metade do curso de cinema. E agora, partindo para a reta final, temos mais esse filme e depois meu projeto de TCC. E agora estamos encerrando aí mais esse ciclo, já começando a segunda metade dele. Mais 2 esse ano e o próximo, e esse ciclo também acabou. E você ainda tem o mundo inteiro pela frente. Exatamente. A vida inteira para fazer, para realizar. Exato. Eu confesso que quando você falava que ia fazer medicina, eu nunca vi isso em você. Nunca botou fé também. Mas eu não tinha o direito de falar isso para você, porque o professor ele tem que saber qual é o seu limite, né? E isso são questões muito particulares da família. Sim. E para você, naquele momento, aquilo era fato. Aquilo fazia sentido. Fazia sentido. Mas como eu tenho uma crença muito poderosa no poder da vida e Com no certeza. poder da espiritualidade atuando Com diariamente certeza. em nossas vidas, quando eu fiquei sabendo da sua mudança, eu falei, bom, agora ela se achou. Porque não tinha absolutamente nada a ver com você. Com a minha não personalidade. Não com a sua capacidade intelectual. Com a minha personalidade. Mas com a sua personalidade. Exatamente. Né? Eu sinto muito isso, assim. Não, a medicina, eu tenho um carinho por ela muito grande até hoje. E ela tem a ver com uma parte da minha personalidade, mas é aí que mora. A medicina não era a minha essência. Porque assim, a arte é a minha essência, né? Sempre foi. Vocês que me acompanham aí desde que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu sempre fiz. Eu fiz os 10 anos de jazz, eu fiz o teatro por 4, eu fiz canto em coral, eu fazia violão, eu fazia tudo que dava.
Então, E você sempre puxando o lado pro nosso lado, mas comunicação é vida, né? comunicação Você é sempre vida. teve isso, né? Da comunicação, de falar. Exatamente. Então- Você Não, sabe na quantas boa. vezes eu te enrolei pra fazer apresentações que eu nunca tinha estudado. E eu só chegava lá na frente. Na verdade, vida Continuo é fazendo, história, né? continuo A área fazendo da isso daí na história. faculdade. Obrigada, É, Marcelo. Treinei nas suas aulas, continuo Ciências fazendo. humanas que é vida, mas tudo bem, vai. Não, comunicação. Porque assim, a gente pode. Às vezes tem aluno que chega e pede opinião, fala: olha, o perfil é mais esse e tal. Afinal de contas, é mais de 32 anos. na Exatamente, área, né? analisando, né? Então você tem uma percepção, até pelo perfil, mas já é possível até perceber que, na verdade, é uma realização. Sim. Não era o seu caso, mas é uma realização do pai, ou é da mãe, ou é da família, ou é de um Exato. tio, e nem sempre é aquilo que o adolescente quer. Até porque no Brasil se escolhe muito cedo a profissão. Sim, Né? muito Você- Vocês saem lá do terceiro médio com 17 anos e muitas vezes tem que definir a vida ali. Exato. Né? Tudo que você vai fazer, muitos entram e depois fica o resto da vida ali. E nem Exatamente. sempre é aquilo que de fato você gosta e se identifica. Só que as necessidades da materialidade da vida Sim. te obriga a ficar naquilo. Né? É, e eu sinto muito isso em relação até eu ter entrado na faculdade já mais velha. Eu entrei na faculdade fazendo 20, não com velha, 17. Muito velha. Né? Não, mais velha do que, né? Sim, do que o seria pessoal ali. da sua turma, vai. Exato. E às vezes conversando com as pessoas da minha turma, eu vejo essa diferença. Porque, querendo ou não, eu sinto muito que essa fase, assim, dos 15 aos 20 é uma fase muito transformadora. São só 5 anos, mas tudo Sim. muda de maneiras absurdas. Vocês vão ver até os 30. Vocês vão ver quando Então, bater 30 bem no meio do gol, aí vocês vão olhar pra trás e falar: caramba, 30 anos, né? Aí você piscou, já tá com 50. exato. Então é tudo muito rápido. Eu sinto essa sensação desse momento dos 15 aos 20, que é um momento que é muito esse se desprender do eu sou criança pra entender eu sou adulto. E pra mim, isso foi muito marcante nesses anos todos, né? Às vezes eu relembro de mim no ensino médio com vocês, eu fico, meu Deus, gente. Meu Deus, como é que pode? Como Como eles aguentavam, né? Não, parabéns. Na moral, parabéns. Sim, realmente, Marcelo, Essa- parabéns. Obrigado. Porque eu olho às vezes as coisas e eu falo, gente, e eu sinto muito essa sensação, assim, porque eu tinha um sentimento, assim, que eu me formei, de que eu precisava ser alguém. De que eu tinha que ser a aluna, de que eu tinha que ser aquilo. E quando eu entrei na FAAP, já quase fazendo 20, e não mais dos 17 para os 18 ali, eu sentia uma coisa completamente diferente. Eu sentia, eu vou entrar nisso aqui, eu vou testar. Se eu não gostar, eu monte de curso, eu vou embora, tá tudo bem. Eu entrei na FAAP, honestamente, sem as maiores expectativas. Eu entrei, tipo assim, acabei de botar na minha cabeça essa ideia. Talvez eu adore, talvez eu odeie, eu não E aí tenho você, certeza. além de encontrar o curso da sua vida, você encontrou o namorado da sua vida. Conheci meu amor dessa maneira. Ah, Morava em Santa Catarina, gente. Como é que eu ia conhecer se não fosse dentro da faculdade? sim, é isso. E aí eu penso, né, duas Ana Claras aqui, né, da mesma idade. Eu me lembro bem nos bastidores que a Ana Clara falou, daí a pergunta sempre vinha, a Lambert ou a Fernandes? Né? Sim. E aí tinha que falar, não, essa foi a Lambert, não, essa foi a Fernandes. Né? E o tempo Debates passa. na sala de aula, quem amassava era sempre a gente. A gente era muito boa nos debates. Ah, vocês Verdade, dois são foi chatos. Quando, eu lembro que quando a gente caía na mesma equipe, ninguém queria ficar na vencia a contra. gente. Porque, tipo assim, se a gente tava uma em cada time ainda, Dava uma ainda falava, equilibrada. beleza. Mas se a gente tava as duas na mesma equipe, ninguém, O poder de ninguém. argumentação de vocês sempre foi muito elevado, né? A gente sempre E aí, gostou. A comunicação sempre esteve Tamo aqui. lá. Sutis. Ana Clara de Biasi, De Biase. fala pra mim, Deus e tempo, sobre a sua concepção. Deus e tempo, nossa. Deus é isso, assim, do que eu comentei com vocês. Deus, pra mim, é o compilado de energia do universo. Deus é a forma de energia mais pura e de retribuição de energia mais pura, né? Então, assim, eu tinha, quando eu era criança, o costume de imaginar Deus como um velhinho barbudo lá em cima, né? E aí, depois, na minha onda mais sufragista, era tipo assim, imaginava uma mulher super poderosa. E depois eu comecei a falar assim, quer saber, eu acho que não tem nenhum dos dois lados. Eu acho que
que Deus é só um compilado de energia. E é dessa maneira que eu enxergo. E eu acho que o tempo é algo muito complexo. O tempo é algo que, assim, eu não sei se em momento nenhum eu vou ser capaz de compreender de verdade o que é o tempo. Porque ele é o grande ditador de tudo, no final das contas, né? Eu fiz um curta-metragem sobre isso, com um texto que eu escrevi, que falava exatamente sobre isso, e sobre o tempo como a gente vive ele no dia a dia, que é o que o relógio marca, que é a hora de ir pro trabalho, a hora de pegar o trânsito, a hora de chegar em casa. E o tempo como é o tempo. Como é o momento que alguém nasce, o momento que alguém morre, o momento que a folha cai da árvore e aí a outra folha vai nascer em cima. Então eu acho que o tempo que eu vejo como entidade tempo é esse, não o que a gente marca nos ponteiros, né? Eu acho que, apesar de amar as sincronicidades e de toda vez que são 18, 18 ou qualquer horário assim de sincronicidades, eu dar um beijo no meu namorado e dizer 18, 18, e a gente sai assim, maluco todos os dias, em qualquer horário que for, mesmo horário, mesmo minuto. Manias. Mas isso acontece às 18, 18? Todos os dias. Sério? Sim, 18, 18, 14, 14. Isso é tenso, hein? Todo dia. A gente bate o olho no relógio. A gente bate o olho no relógio, sincronicidade. Tem que ser. Jovens. Minha mãe começou a perrear com essa e aí a gente pegou a mania da minha mãe. Mas enfim. Tá certo. O tempo que eu acredito é esse. É o tempo que... É o tempo do universo. É exatamente isso, assim, sabe? Pra mim, acho que seria uma boa definição isso de a troca de matéria. O fluxo dessa troca é o tempo, no final das contas. Quanto tempo leva, né? Entre todas as trocas de energia que a gente vai ter na vida. E toda essa fé, todo esse contato com Deus, com as outras pessoas. O tempo é o que dita quanto tempo ficaremos aqui. É isso. Bom, estamos chegando ao final. Ana, muito obrigada por ter aceitado. Muito obrigada pelo convite, muito legal, gente. Tipo, rever depois de todo esse tempo. Mandar um abraço também pro pessoal da nossa turma, gente, né? Um grande abraço pra todo mundo do Rusk. Muitas saudades de vocês. Um beijo pra sua mãe também. Morrendo de saudades da dona Raquel. E muito obrigada pelo convite, gente. Foi muito bom. Mas ainda tem um momento da sua mensagem final. Minha que você pode final. falar o que você queria ter falado durante o programa, como não falando, alguma coisa. Tem um presente. E tem um presente também. Oh, meu Deus, eu vou ganhar presente. Nós temos as velas exclusivas da Lute Benedetta em parceria com o podcast. Caramba, nossa, eu adoro vela. E são aromas exclusivos do nosso... Só pros convidados tem esse aroma. Ai, que delícia, eu adoro velas. E ela tem uma loja online que vale muito a pena vocês conferirem, que ela tá com a coleção do trimestre, que são dos 4 elementos. Então é uma vela pra cada elemento. Adoro. Então, a minha favorita é do fogo. Tá maravilhosa essa vela. Então, quem quiser conhecer, entra no site ou no Instagram da Lute, que vocês vão ter várias coisas legais lá. E já completando, né? Eu acho que é importante sempre... Você que tá nessa área do cinema sabe o quanto apoiadores e patrocinadores são importantes. Nossa, gente, pelo amor de Deus. A Lute Benedetta. Temos também a Bacarim English School, né? Escola de idiomas. Temos também a Noesis, né, Ana Clara? Que é um instituto de psicologia focado em brasileiros que moram no exterior. Então, seja para intercâmbio ou você está trabalhando em outro país. Então, são profissionais que estão especializados e formados para ajudar quem está fora do Brasil. Todo esse aporte para a pessoa ficar bem quando vai Nossa, pra é fora. muito importante. Sim. Isso é bem legal. E eu não posso esquecer da RPA Produções, que é a empresa que há mais de 15 anos me representa e que vende minhas palestras, me acompanha quando eu viajo e faz todo o trabalho de logística. Fica aí um grande abraço para o Rodrigo Águida, que é filho, irmão, amigo, ex-aluno e muitas coisas na minha vida, né? Então, agora a sua mensagem. Nossa, minha mensagem final. Confiem no universo, confiem em vocês. Eu acho que, levando em consideração tudo que a gente disse, a vida é troca. A vida é troca de energia. E tudo que você puder de oferecer pros outros, que seja tudo aquilo que você quer receber de volta, porque volta. Hoje, vindo pra cá, eu tava muito nervosa, assim, tipo, o que eu vou falar, né? Nossa, como é que vai ser? E eu tava confiando muito no universo de que ia ser bom. E nesse processo, eu entrei num Uber que... Falou comigo exatamente sobre os assuntos que a gente debateu hoje. Que legal. Que foi uma pessoa, assim, abençoada que apareceu ali.
Então, o universo devolve, gente. Tipo, a energia, ela volta pra você. Então, eu sempre confio muito nisso. Emane a energia que você quer receber. Porque volta. Tudo volta. Karma é real. E tudo volta. Muito bom. É isso. Bom, primeiro, muito obrigado pela sua Muito presença. Obrigada, gente. É muito legal, eu como professor de carreira, por ideologia, por escolha profissional, ver hoje aqui na bancada 2 ex-alunas, né, 2 Ana Claras, terríveis, né, cada uma com um perfil, Super. uma muito falante e a outra muito perspicaz e mais quieta, mais ácida na hora certa. A gente se completava, Vocês se era completavam, isso. né? E 2 Anas perigosas. Então é muito legal. Parabéns, Ana, parabéns para sua família. Muito por ter obrigada. educado você tão bem. Você sempre expressou muito o seu sentir através das palavras. E parabéns de verdade para sua mãe. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito a vocês, né? Principalmente você, a Raquel, o Thiago, toda a equipe do Husky, né? Que é um beijo para a grande equipe do Husky, que são grande parte de toda a formação de quem eu sou como pessoa, né? Que eu cresci no Husky, eu sou o Husky desde neném, né? Eu cresci lá dentro, desde o Jardim Encantado. Eu entrei com 4 anos, saí com 17. Então, o Husky é minha família de uma maneira, assim, pra sempre. Então, eu sou muito grata a vocês de todas as maneiras. Raquel, maravilhosa, eu te amo, Raquel. Por todo o apoio, assim. Raquel sabe todos os momentos de surto que me deu uma mãozinha ali. Então, muito obrigada, gente. Igual. Sempre, né? Sempre a nossa grande mãe da turma. É o aporte. Mas é isso, muito obrigado. Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi muito legal e eu acho que você tem uma carreira incrível pela frente, vai ter muito sucesso. Fé no universo que ele devolve. De um lado uma jornalista, do outro uma quase cineasta. Quase cineasta. E vai dar tudo certo. Falta pouco. Eu agradeço profundamente a toda a nossa audiência, você que vem nos acompanhando, seguindo o nosso canal, espalhando essa ideia, porque o 1818 é o princípio da sincronicidade e, acima de tudo, é um espaço onde nós estamos dando voz para pessoas de todas as idades, que são os nossos convidados, pessoas de todas as religiões, de todo sistema de fé, porque nós queremos e desejamos o ecumenismo, o universalismo e o respeito entre todos, tendo como a única bandeira o amor universal. E mirando sempre Deus, mirando sempre o grande Mestre Jesus Cristo e tudo aquilo que ele deixou como legado espiritual, legado como ser humano, social e político. Então é muito importante frisar isso. E finalizo pedindo para vocês se inscreverem no canal, comentar aqui o episódio e, sem dúvida nenhuma, compartilhar muito. Tem que compartilhar muito, porque não é um podcast, é uma ideia. Ideia essa que se traduz em amor universal. Então é muito legal receber convidada tão jovem, né? Como a gente recebe pessoas muito mais, às vezes, experientes, porque já tem uma estrada de vida, né? Com histórias, e você ainda tão jovem já teve várias histórias acumuladas, que é, na verdade, vida. História é vida. Puxei pro meu lado agora. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. E não pode faltar, né? Muita, muita e muita luz para você. Até o próximo episódio.